Nono ano, nessa aula de hoje nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios da lista de exercícios, as atividades 3. É muito importante que vocês assistam às aulas, assistam às correções e quem tiver dúvida, entrar em contato. Nós corrigimos até o exercício de número 10, então nós vamos continuar agora do exercício 11. O exercício 11, ele diz: dentre os números -2, 0, 1 e 4, quais deles são raízes da equação x² menos 2x menos 8 igual a zero? Raiz de uma equação é aquele valor que eu posso substituir a nossa variável, a nossa letra, e manter a igualdade. Numa equação de segundo grau, você pode ter até duas respostas que são raízes dela. Então, primeiro nós vamos substituir o x pelo -2, como ele é um número negativo. Você precisa obrigatoriamente escrever dentro de um parênteses, então vai ficar -2², menos 2 vezes -2, menos 8 igual a zero. Observe que eu mantive toda a estrutura da equação. A única modificação que nós fizemos foi trocar o primeiro x por -2 e o segundo x por -2. 2 menos 2x, o x é a nossa variável e o 2 negativo é o coeficiente numérico dessa variável. Entre o coeficiente numérico e a letra, há uma multiplicação. Só porque é conveniente, por convenção, nós escrevemos menos 2x. Mas o que quer dizer é menos 2 vezes x. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Vou resolver a potência. Menos 2², 4. Menos 2 vezes menos 2 mais 4. Quando você multiplica dois números negativos, a resposta é positiva. E vou repetir o menos 8. Tem que ser igual a zero. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. 0 não é igual a zero? Então, menos 2 é raiz da equação. Agora, vamos testar os demais valores. O próximo é o zero. Vou substituir os 2x por zero, vai ficar 0² menos 2 vezes 0 menos 8 igual a zero. Começo da potência, 0², 0. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 8 igual a zero. 0 menos 0 é zero. E 0 menos 8 continua sendo menos 8. Menos 8 não é igual a zero. Então, zero não é raiz da equação. Vamos substituir agora os 2x pelo número 1. Vai ficar 1 elevado a 2 menos 2 vezes 1 menos 8 igual a zero. 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. E repete o menos 8, igual a zero. Vou repetir 1, menos 2, menos 8, dois números negativos, você soma e repete o sinal. Mais menos 10. 1 menos 10, menos 9. Subtrai com sinais diferentes e repete o sinal do maior. Aqui nós temos um número que é positivo, o 1, e um negativo, o 10. Então, menos 9. Menos 9 não é igual a zero. Então, 1 não é raiz dessa equação. Nosso próximo número é o 4. Eu vou substituir os 2x pelo número 4. 4 ao quadrado, menos 2, vezes 8, menos 8, igual a zero. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 vezes 4, menos 8. Repete o menos 8, igual a zero. Vou repetir o 16 e vou somar. Menos 8, menos 16. Igual a zero. Dois sinais iguais, você soma e repete o sinal. 16 menos 16, zero. Zero não é igual a zero? Então, quais equações que se manteve a igualdade? Quando você substituiu por menos 2 e por 4. Logo, os zeros, ou raiz dessa equação, é 4 e menos 2. Próximo exercício, número 12.
O número menos 3, ele é raiz da equação. A equação é x ao quadrado menos 7x menos 2c igual a zero. Nessas condições, determine o valor do coeficiente c. Aqui você está afirmando que o x vale menos 3. E qual é o valor de c quando nós substituímos por esse valor? Menos 3 o x? Ficará, então, menos 3, você precisa escrever ele dentro do parênteses, porque ele é negativo, elevado ao quadrado, menos 7, vezes o x, então vamos substituir, vai ficar vezes menos 3, menos 2c igual a zero. Eu vou começar da potência, menos 3 ao quadrado, menos vezes menos, mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Eu vou multiplicar menos vezes menos, mais 7 vezes 3, 21. E repetir o menos 2c igual a zero. 21 mais 9 é 30. 30 positivo. Eu vou escrever no segundo membro e ele vai ser 30 negativo. Ficaremos com menos 2c igual a menos 30. Esse 2, ele está multiplicando com o c, então eu vou mudar do primeiro membro para o segundo. Mas ele é um 2 negativo, ainda continua negativo, porque você já trocou de multiplicação para divisão. C vai ser igual a menos 30 dividido por menos 2. Quando eu divido dois números negativos, a resposta é positiva. 30 dividido por 2, 15. Logo, C é igual a 15. Próximo exercício, número 13. Encontre o conjunto da solução das equações abaixo. Aqui você vai encontrar equações incompletas. Nós vimos que as equações incompletas, quando você tem o termo A e o termo B, você pode resolver por fatoração. Quando você tem o termo A e o termo C, você pode resolver assim como resolve uma equação do primeiro grau. Mas você também pode resolver elas por Bhaskara, fórmula de Bhaskara, ou por soma e produto. Aqui fica a critério, mas é bom que você estude um método e se aperfeiçoe nele. E depois também, sempre que precisar, utilize outros métodos para não esquecer. Na letra A, nós temos a equação 4x ao quadrado menos 20x igual a zero. Eu tenho o termo A, que é o 4x ao quadrado, e o termo B, menos 20x. O A vale 4, que é o número que acompanha o x ao quadrado, e o B é menos 20, que acompanha o x. Eu posso resolver por soma e produto. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse número. Como eu posso escrever o número 4? 4 mesmo, ou 2 vezes 2. Mas aqui nós vamos deixar dessa forma, porque nós já vamos encontrar um 4 no segundo termo. O x ao quadrado pode ser escrito x vezes x, menos o 20 você pode escrever como 4 vezes 5, e repete o x, porque aqui você só tem 1. Bom, o que repete nos dois? Repete o 4 e repete o x. Então, vou escrever em evidência 4x. E dentro do parênteses, o que sobrou? Ainda sobrou um x, o menos e o 5. E isso vai ser igual a zero. Agora, você vai separar em duas equações, porque lembra, equação do segundo grau geralmente tem duas raízes e diferentes. Aqui nós vamos ter a primeira, que é o valor que está fora do parênteses, 4x igual a zero. Eu vou mudar o 4, ele vai passar dividindo. X vai ser igual a zero dividido por 1, zero dividido por 4, x é igual a zero. O segundo, nós vamos utilizar os valores que estão dentro do parênteses. X menos 5 é igual a zero. X, eu vou mudar o 5 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. X, então, é igual a 5. Conjunto verdade ou conjunto solução é 0 e 5. Essas são as raízes. Sempre que você tiver uma equação incompleta, que tiver o termo A e o termo B, uma das raízes será zero. Na letra B, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Você tem o termo A,
que é o x ao quadrado, e o termo c, que é o menos 9. O menos 9 é o c, porque ele não tem letra, e o 1 é o termo a. Quando não aparecer nenhum número na frente do x, ou do x ao quadrado, você considera esse termo como a. Vou resolver com uma equação do segundo grau. O 9 está positivo no primeiro membro, negativo, aliás, passa positivo. X ao quadrado é igual a 9. Como eu quero mudar essa potência do primeiro membro para o segundo, ela vai se transformar numa raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 9. Como nós estamos falando aqui de uma equação de segundo grau, o x ele pode ser tanto o 3 positivo, como pode ser o 3 negativo. Letra C. 3x ao quadrado mais 12x igual a zero. Como eu posso escrever esses números? 3 vezes x mais 3 vezes 4, porque é 12, vezes x. Eu vou olhar o que repete em ambos. Repete o número 3 e repete a letra x. Então, 3x fica fora do parênteses. O que sobra? Se eu tirar o 3 e o x, ainda sobra um x, o mais. Se eu tirar o 3 e o x, ainda sobra um 4, igual a zero. Vou primeiro pegar os valores que está fora do parênteses. 3x igual a zero. X vai ser igual a zero dividido por 3. X é igual a zero. E vou repetir o que está dentro do parênteses. X mais 4 é igual a zero. O 4 está positivo no primeiro membro. Vou escrever no segundo membro e ele vai passar negativo. X é igual a menos 4. Logo, as raízes dessa equação é 0 e menos 4. Na letra D, nós temos 3x ao quadrado menos 12 igual a zero. O termo o coeficiente A é o 3 e o coeficiente C é o 12, negativo. Não tem o coeficiente B, que é o que tem apenas x. Então, eu vou resolver com uma equação do primeiro grau. Vou mudar o 12 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar positivo. 3x ao quadrado é igual a 12. O 3 ele está multiplicando com o x ao quadrado, ele vai mudar e ele vai passar a dividir. 12 dividido por 3 é 4, então x ao quadrado é igual a 4. Para tirar a potência no primeiro membro, eu vou mudá-la para o segundo e ela vai se tornar uma raiz. X vai ser igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, x pode ser menos 4, menos 2, aliás, ou pode ser 2. Letra E. 2 x ao quadrado mais x igual a zero. Eu posso escrever como sendo 2 vezes x mais x igual a zero. O que repete em ambos os termos é o x, ainda sobra o 2x no primeiro, e se eu tirei o x, não vai sobrar nada no segundo termo. Mas eu não posso ficar no segundo termo com esse espaço vazio, então eu vou escrever 1. Por quê? O 1 aqui não faz diferença. Quando você multiplicar x vezes 1, continua sendo x, igual a zero. Primeiro eu vou observar o que está fora do parênteses, x é igual a zero, e o que está dentro, 2x mais 1 igual a zero. Eu vou mudar o 1 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. 2x igual a menos 1, agora eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. X é igual a menos 1 sobre 2. Letra F, 2x ao quadrado menos 18 é igual a zero. Eu vou mudar o 18 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar positivo. 2x ao quadrado igual a 18. Agora eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. 18 dividido por 2 é 9. Como essa raiz ela tem uma potência de 2, eu vou transformar no raiz quadrada. A raiz quadrada de 9 pode ser tanto o 3 positivo como pode ser o 3 negativo. Por que pode ser as duas respostas? Porque se você multiplicar 3 vezes 3 é 9. E se você multiplicar menos 3 vezes menos 3, também é 9. Letra G. X ao quadrado mais 2x igual a zero. Então, o coeficiente numérico do A é o 1, porque não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado. E do B é o 2.
Como você tem aqui o termo A e o termo B, você pode resolver por fatoração. Como eu posso escrever o x ao quadrado? X vezes x. E o 2x? X vezes 2x. O que repetiu nos dois? O x. O que sobrou? Se eu tirei um x, ainda sobrou um x, sobrou mais e sobrou 2, igual a zero. Primeiro eu vou pegar o que está fora do parênteses, x é igual a zero, agora o que está dentro, x mais 2 é igual a zero. Eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar subtraindo como negativo. X é igual a menos 2. Conjunto verdade ou conjunto solução, 0 e menos 2. H. 5x ao quadrado menos 20 igual a zero. O termo, o coeficiente A é o 5, porque está acompanhado do x ao quadrado. Não tem o coeficiente B e o menos 20 é o coeficiente C. Quando você tem o termo A e o termo C, resolve como equação. O 20 está negativo no primeiro membro, passa positivo no segundo. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 5 é 4. Eu quero mudar o expoente 2, eu vou mudar e ele vai se transformar numa raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é tanto 2 positivo como 2 negativo. Letra I. 6x ao quadrado menos 40x igual a zero. O A é o 6, o B é o menos 4 e o C não tem. Eu vou fatorar. Como eu posso escrever o 6? Como 2 vezes 3. E o x ao quadrado? X vezes x. Menos. Como eu posso escrever o 40? De várias formas diferentes. Mas como lá no primeiro termo eu tenho um 2, então eu vou escrever como 2 vezes 20. E repete o x igual a zero. O que repete em ambos? Repete o número 2 e repete a letra x. Se eu tiro o 2 e o x, vai sobrar apenas o 3 e mais um x. Menos, se eu tiro menos 20, igual a zero. Primeiro eu vou analisar o que está fora do parênteses. 2x igual a zero. O 2 vai mudar dividindo. 0 dividido por 2 é zero. 3x menos 20 igual a zero. O 3 ele vai mudar para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Aliás, o 20 vai mudar para o segundo membro, vai ficar positivo. E o 3 vai passar dividindo. 20 dividido por 3 não simplifica, e também não é uma divisão exata. Então, pode deixar. Conjunto solução, ou conjunto verdade, 0 e 20 sobre 3. Próximo, menos 16x ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. Menos 16 ao quadrado igual a menos 9. Eu vou mudar agora o 16 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. X ao quadrado é igual a menos 9 dividido por 16. Quando eu estou dividindo dois números negativos, a resposta vai ser positiva. E eu vou mudar a potência por um expoente. O expoente, aliás, por uma raiz. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 9 sobre 16. A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 16 é 4. Logo, a resposta é menos 3 sobre 4 ou mais 3 sobre 4. Letra K, 6x ao quadrado mais 108 igual a zero. Eu vou mudar primeiro o 108 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar negativo. E agora eu vou mudar o 6. E ele vai mudar de multiplicação para divisão. Bom, quando eu escrever esse número, quando eu dividir 108 por 6, eu vou encontrar 18. O 108 é negativo, o 6 é positivo. Quando eu divido números com sinais diferentes, a resposta é negativa. Como você tem uma potência, que o expoente é 2, a raiz tem que ter índice 2. Mas nós sabemos que raiz quadrada não precisa de índice. Não existe raiz quadrada no conjunto dos números reais quando o valor dentro dela é negativo. Então, a letra K não tem valor de raiz para ele, para essa equação. Letra L, menos 12x ao quadrado,
mais 3 igual a zero. Eu vou mudar o 3, positivo ele passar negativo, e vou mudar o 12 de multiplicação para divisão. E ela vai acompanhar o sinal dele, negativo. X ao quadrado é igual a menos 3 sobre menos 12. Como 3 não divide por 12, eu vou simplificar. Lembrando que quando eu falo que estou dividindo dois números negativos, a resposta é positiva. 3 dividido por 3 é 1, 12 dividido por 3 é 4. Como eu tenho uma potência no primeiro membro, eu vou fazer uma raiz no segundo, uma raiz quadrada. X vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2. Logo, a resposta pode ser mais 1 sobre 2 ou menos 1 sobre 2. Letra M, 16 x ao quadrado mais 18x igual a zero. Eu vou reescrever o 16, pode ser 2 vezes 8, o x ao quadrado, x vezes x, mais o 18, 2 vezes 9, e o x repete, igual a zero. O que eu tenho de comum? Eu tenho o 2 e eu tenho o x. No primeiro termo, ainda sobra o 8 e o x, o sinal positivo, e sobra o 9 no segundo termo. Bom, o 2x eu vou igualar a zero, vou mudar o 2, ele vai passar dividindo, 0 dividido por 2, 0. No segundo, no que está dentro do parênteses, 8x mais 9 igual a zero, o 9 está positivo, passa negativo para o segundo membro, e o 8 está multiplicando, você muda ele, ele vai passar dividindo. X é igual a menos 9 sobre 8. Letra N, menos 4x ao quadrado, menos 84x igual a zero. Eu posso reescrever esses termos, menos 2 vezes 2 ainda é menos 4, e x ao quadrado é o mesmo que x vezes x. Menos 84 eu posso escrever como 2 vezes 42 vezes x igual a zero. O que eu vou escrever em evidência é aquilo que repete. Menos 2 aparece nos dois termos e o x também. Quando eu tirar o menos 2 e o x, vai sobrar 2 e x no primeiro. Bom, mais, por que eu vou colocar um sinal de mais aqui? Porque eu tenho um sinal negativo já no menos 2 que está fora do parênteses. Então, se eu escrever outro negativo, quando eu multiplicar menos vezes menos, ele passa a ser positivo. Então, tem que ser sinais diferentes. 42 igual a zero. Primeiro, eu vou pegar o valor que está fora do parênteses, menos 2x igual a zero. Vou mudar o menos 2, ele vai passar dividindo. Mais 0 dividido por 2 continua sendo zero. Não faz diferença que número que você está dividindo por 2. Agora eu vou pegar o que está dentro do parênteses. 2x mais 42 igual a zero. O 42 é mudar o segundo membro dividindo. E ele, aliás, vai passar subtraindo, menos 42. E o número 2, que está acompanhado do x, é que vai passar dividindo. Eu vou dividir 42 por 2 é 21. O 42 é negativo, o 2 é positivo. Sinais diferentes, negativo. Letra O. 44x ao quadrado mais 9 igual a zero. Eu vou mudar o 9 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar a subtrair menos. 4x ao quadrado igual a menos 9. Agora eu vou fazer o mesmo processo com o 4. Ele vai passar dividindo. Bom, menos 9 dividido por 4, eu tenho que observar o primeiro membro. Como tem um expoente 2 no x, eu vou escrever uma raiz quadrada. X é igual a raiz quadrada de menos 9 sobre 4. Porém, esse número que está dentro da raiz, ele é um número negativo. Quando for um número negativo dentro de uma raiz quadrada, você não continua o cálculo e diz que não tem raiz no conjunto dos reais. Letra P, x ao quadrado menos 144 igual a zero. Eu vou mudar o 144 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar positivo. X ao quadrado é igual a 44.
eu vou mudar a potência por uma raiz, x é igual a raiz quadrada de 44. Raiz quadrada de 44 pode ser tanto 12 positivo como 12 negativo. Letra Q. 2x² menos 34 igual a menos 2. Eu vou primeiro mudar o menos 34 do primeiro membro para o segundo. Ele está negativo, vai passar positivo. 2x² vai ser igual a menos 2 mais 34. 34 menos 2 é 32. E agora eu vou mudar o 2, que está junto do x², o segundo membro, e ele vai mudar dividindo. 32 dividido por 2 é 16. Como o x tem uma potência, eu vou transformar numa raiz. X vai ser igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 pode ser tanto 4 positivo como 4 negativo. Letra R. X² menos 17x igual a zero. Eu posso escrever o x² como x vezes x, e o 17, como ele é um número primo, como 17 vezes x igual a zero. O que está em evidência é aquilo que aparece nos dois, é o x. O que sobrou? Sobrou x menos 17. Isso você vai escrever dentro do parênteses, igual a zero. Primeiro eu vou analisar o que está fora, x é igual a zero, e agora o que está dentro do parênteses, x menos 17 igual a zero. Eu vou mudar o 17 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar positivo. 17, x é igual a 17. X é igual a zero e x é igual a 17. Letra S. X² mais 4x igual a 12x. Eu vou mudar o 12x do segundo membro para o primeiro para ele se juntar com 4x. Ele é positivo, muda e será negativo. Vou repetir o 2x, o x², aliás, e vou subtrair 4 menos 12 menos 8 e repete o x, igual a zero. Eu posso escrever x² como x vezes x e o 8 como 8 vezes x. O que está em evidência é o x, o que aparece nos dois, e sobra x menos 8, dentro do parênteses, igual a zero. Primeiro eu vou analisar o que está fora do parênteses, x é igual a zero, e agora o que está dentro do parênteses, x menos 8 é igual a zero. Eu vou mudar o 8 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar positivo. X é igual a 8. Nós concluímos agora a lista de exercícios dos exercícios 3, que falavam sobre a equação do segundo grau.